Vamos orar soberano Deus, Pai eterno. Deus, agradecemos ao Pai nesse período. Chegou o momento de nós ouvir a santa e doce e gloriosa palavra através do teu servo, a qual foi, meu Deus Pai, que para trazer a tua mensagem, que a tua igreja, meu Deus, sai daqui alegre, contente com aquilo, Deus Pai, que o Senhor nos preparou. E o nosso coração está aberto, meu Deus Pai, para ser alimentado através do teu servo com essa grande responsabilidade que ele tem a entregar na tua igreja. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Abram suas Bíblias comigo em Mateus 26, versículo 39. Vou estar lendo apenas um versículo para ganharmos tempo. Desde já agradeço ao pastor pelo convite e agradeço a Deus pela rica oportunidade. Aleluia. Mateus 26, versículo 39, vai dizer assim: adiantando um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como quero, e sim como tu queres. A parte B diz: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém? A igreja pode se assentar. Amém. Irmão, já foi pregado aqui ao longo da semana sobre Jesus no Getsemane. E na noite em que Jesus foi traído, Jesus conduziu seus discípulos até ali o Getsemane. E depois ele caminhou sozinho até um certo ponto e começou a orar. E uma parte dessa oração dizia: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Eu quero focar nesse trecho da oração de Jesus, porque a mensagem de hoje é a vontade de Deus acima de todas as coisas. Amém. E alguns motivos pelas quais Deus não ouve certos tipos de oração. Vou repetir: vontade de Deus acima de todas as coisas e alguns motivos pelas quais Deus não ouve certos tipos de oração. Irmãos, quando Deus é favorável à nossa oração, é uma maravilha. As coisas fluem, que é uma beleza. Fluem até de forma rápida, acelerada. Mas e quando Deus não é favorável àquilo que nós estamos pedindo? Daí leva tempo para percebermos que não é da vontade de Deus aquilo que estamos pedindo, não é do agrado de Deus aquilo que estamos pedindo. Leva tempo para entendermos o não de Deus. E aí, nesse ponto, é que há então a diferença entre o cristão maduro do cristão imaturo, do cristão adulto e do cristão que ainda é uma criança. Pensando sobre isso, Deus me levou até a história de Davi. A Bíblia vai dizer que Davi, ele levou o seu exército para guerrear, mas ele ficou o quê? Orando? Não. Ficou consagrando pelo exército? Não. A Bíblia vai dizer que Davi ele estava dormindo. E assim, no meio da tarde, ele acordou e começou a passear pelo seu palácio. E ali avistou uma mulher que estava se banhando. Davi começou a querer saber mais sobre aquela mulher, até que ele a chamou e teve relações com ela. Passado alguns dias, ele recebe a notícia que aquela mulher estava grávida. Então ele vai e manda chamar o marido dessa mulher, que na verdade se encontrava no campo de batalha, Urias. E daí ele vai dizer para Urias: Urias, eu estou te chamando aqui
porque você é um soldado valente, é um bom soldado, e eu quero te dar um presente. Eu quero que você vá para casa descansar, vá desfrutar da sua esposa, vá curtir a sua esposa. E para ajudar ainda mais nessa farsa, a Bíblia diz que Davi manda presentes até a casa de Urias. Chegando lá, aqueles homens não encontram Urias lá. E daí volta para Davi dizendo, ele não estava lá. Na verdade, Urias passou a noite junto com os guardas na porta do palácio, dormindo ali. Então Davi chama Urias e pergunta, Urias, por que você não foi para casa? E Urias, sem perceber, ele dá uma lição em Davi dizendo, ó Senhor, como eu posso ir para minha casa, comer, beber, dormir com minha esposa, curtir a minha casa, se o exército do Senhor, se os teus homens, o general Joabe, está em tendas, está guerreando, está habitando em tendas? Olha só, Davi, ele estava comendo, bebendo, estava no aconchego da sua casa e estava deitando com mulher que não era sua. Então Davi disse, olha, fica aqui até amanhã, que então eu vou te enviar de volta para a batalha com uma mensagem para o general Joabe. E no dia seguinte, então, Davi entrega uma carta para ele e ele vai conduzindo aquela carta. Eu imagino Joabe abrindo aquela carta na presença de Urias, lendo em pensamento e se espantando com o que estava escrito ali. E ele não podendo esboçar a reação, porque Urias estava próximo dele, e então ele executa aquilo que Davi havia pedido. Sabe o que estava escrito ali, irmãos? Mate Urias, coloque Urias no ponto de batalha onde mais inflama. Eu preciso de Urias morto. Aqui a gente vê a crueldade e a covardia de Davi de enviar a sentença de morte de Urias pelas próprias mãos de Urias, um homem que não havia feito nada. Passados alguns dias, o general Joabe, ele vai cometer alguns erros ali na guerra e o exército de Israel vai perder alguns homens. E ele, já temendo que Davi vai ficar muito chateado com ele, porque vários homens morreram por descuido dele, ele vai dizer assim para o mensageiro, olha, fala para Davi que a gente perdeu alguns homens em batalha, mas antes dele se enfurecer, fala para ele, Urias também morreu. Enfatiza isso, Urias também morreu. Chegando lá, o mensageiro entrega então o recado para Davi, e antes dele se zangar, o mensageiro vai dizer, olha, o general Joabe pediu para avisar que Urias também morreu. Sabe o que Davi vai dizer para o mensageiro? Lá em 2 Samuel 11, versículo 25, a espada consome tantos estes como aqueles, não te preocupes com isso. Sabe o que Davi estava dizendo aqui? Ah, preocupa não, é assim mesmo, guerra é assim mesmo, morre gente de lá, morre gente de cá, faz parte, acontece. Fala para o general não se preocupar, mas na cabeça de Davi, ainda bem que Urias morreu, ainda bem que Urias morreu. Passados alguns dias, então Deus envia um profeta até Davi, o profeta Natan, e ele vai contar uma parábola para Davi dizendo, Davi, havia um homem muito rico que possuía ovelhas e vacas. E havia também um homem muito pobre que tinha apenas uma cordeira. Essa cordeira era como se fosse da família, cresceu com suas crianças, ele até dormia abraçado com ela. Mas chegou uma visita na casa do homem rico, e aquele homem, com dó de matar uma de suas ovelhas ou uma de suas vacas, ele olhou para a cordeira do homem pobre, roubou a cordeira, matou esse animal e serviu para a sua visita. Davi então se irou e disse, esse homem merece morrer. E o profeta Natan disse, esse homem é você, Davi. Você, sendo rei, você pode ter muitas mulheres, e você poderia ter até muito mais se você quisesse, e você foi e tomou a única mulher de Urias
e pior, você ainda matou Urias. Então o sangue de Urias está em suas mãos e virá então um castigo na sua casa. Passados alguns dias, o filho de Davi então nasceu. E o filho de Davi nasceu todo debilitado, doente, enfermo. E aquilo que Davi deveria ter feito quando olhou para aquela mulher, ele estava fazendo agora, orando, jejuando, consagrando em prol do menino. Passados 7 dias, o menino morreu. E então aqueles homens ficaram com receio de falar para Davi que o seu menino havia morrido. Davi escutou o burburinho e aí perguntou: meu filho morreu? Sim, morreu. Então Davi calmamente se levantou, tomou um banho, ofereceu sacrifício a Deus e depois se alimentou. Aqueles homens, sem entenderem nada, pensaram: Davi, como assim? Até agora há pouco você estava aí chorando, lamentando, seu filho morre, daí você adora a Deus, você se alimenta, toma banho. E Davi então disse: olha, eu esperava que Deus tivesse compaixão de mim, mas agora que meu filho morreu, a única certeza que eu tenho é que um dia vou ao encontro dele, e ele não pode mais voltar para mim, ele está morto. Aqui, irmãos, eu aprendo que às vezes o pecado faz que a oração não seja ouvida, o pecado faz que a oração não seja atendida, e por conta disso, por conta do pecado de Davi, Deus não ouviu o seu clamor. Mas eu aprendo também que às vezes é necessário ter maturidade para saber que a vontade de Deus foi feita e não a sua. E Davi, ele teve essa maturidade de entender que a vontade de Deus está acima das vontades dele. Eu aprendo também que às vezes é necessário ter maturidade para saber a hora de parar de orar por determinada coisa. Davi, ele soube a hora de parar de orar em prol do seu filho. Mais importante do que saber a hora de parar de orar por determinada coisa, é ter maturidade para saber que a sua oração ou está no tempo de Deus, ou ela já foi respondida por Deus, mas você não aceita a resposta que Deus deu. Então, irmãos, é muito importante que a gente tenha isso em mente. Se a oração nossa ou está no tempo de Deus, ou se ela já foi respondida e você não quer aceitar a resposta que Deus te deu. A gente também tem a história de Paulo. Paulo também foi um homem muito maduro. A Bíblia diz que houve uma época em que ele estava orando em prol do seu espinho na carne. E ele, a Bíblia diz que orou por 3 vezes e Deus respondeu para ele: olha, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ao contrário do que eu disse aqui sobre Davi, que se encontrava em pecado, Paulo não estava em pecado. Porém, a gente precisa entender que às vezes é necessário entender que Deus apenas não quer atender esse pedido que é feito nessa oração. Jesus vai dizer em João capítulo 13, versículo 7: o que eu faço tu não sabe agora, mas compreenderás depois. Talvez nada faça sentido para você, mas apenas confie e descanse em Deus. Paulo, então, ele se conformou com aquela palavra que Deus disse para ele: a minha graça te basta. Paulo, então, ele teve maturidade para entender a vontade de Deus, teve maturidade para conviver com a vontade de Deus e, consequentemente, a conviver com o espinho na carne. Aleluia. Certo dia, Jesus queria ir até Jerusalém, e daí ele queria passar por uma aldeia de samaritanos. Então ele mandou alguns discípulos irem na frente, arrumando o caminho, lugar para dormir, coisas do tipo. Chegando lá, esses discípulos, eles tomaram conhecimento que a intenção de Jesus era ir até Jerusalém. Então os samaritanos disseram: aqui não vai passar não, se quiser vai ter que passar por outro caminho, vai ter que dar a volta. Então Tiago e João, eles se iraram e disseram: Senhor, quer que oremos para que desça fogo do céu
e consuma os samaritanos? Jesus disse: não, eu não vim destruir vidas humanas, eu vim salvar vidas. E Tiago e João teve maturidade para entender o não de Deus. Tanto é que depois eles se tornaram pescadores de almas, se tornaram salvadores de vidas. Às vezes é necessário aprender a ouvir o não de Deus. Abraão, por sua vez, estava orando por Sodoma e Gomorra. Orar aqui é uma força de expressão, é um modo de falar, porque na verdade veio 3 anjos até Abraão e um deles era o próprio Deus. 2 desses anjos então foram a caminho de Sodoma e Gomorra, e o terceiro, que era o próprio Deus, ele ficou ali dialogando com Abraão. E Deus começa a revelar para Abraão o que ele iria fazer com Sodoma e Gomorra. E na hora que Deus disse que iria destruir aquela cidade, Abraão já pensou logo no seu sobrinho Ló. E daí Abraão disse: mas Senhor, se tiver 50 justos lá, o Senhor vai destruir a cidade? Ele falou: não, por amor a esses 50 justos, eu não vou destruir. Abraão, vendo que chutou muito alto, falou: Senhor, e se fosse a 45? Deus disse: por amor a esses 45, eu não vou destruir a cidade. Abraão disse: e por 40? E se for 40 justos? Deus disse: por amor aos 40, eu não vou destruir a cidade. Abraão disse: Senhor, desculpa a minha ousadia, mas e se for 30 pessoas, 30 justos, mesmo assim vai destruir a cidade? Deus disse: por amor a esses 30, eu não destruirei a cidade. E Abraão concluiu: Senhor, pela última vez, e se tiver 20 justos naquela cidade, o Senhor vai destruir a cidade? E Deus disse: por amor aos 20, eu não vou destruir a cidade. E o final da história a gente já sabe, irmãos. Não tinha nem 10, não tinha nem 5. Os anjos do Senhor pegaram Ló, a sua esposa e suas 2 filhas, e começaram a levar eles para fora da cidade. Até os 2 namorados das filhas de Ló não quiseram se retirar dali. E desses 4, um ainda olhou para trás, demonstrando ter o coração um pouco voltado para aquela cidade. Então só 3 ali escaparam. Aqui nós temos um exemplo didático de não saber como pedir algo a Deus em oração. Abraão estipulou um valor alto de justos naquela cidade, portanto Deus não deixou de cumprir aquilo que ele havia conversado com Abraão. Na verdade, Abraão que chutou um valor elevado. Mas Deus é tão misericordioso, tão maravilhoso, que Ele sabe exatamente aquilo que a gente está querendo no final das contas. Na verdade, o que Abraão queria era que seu sobrinho Ló fosse livre daquele sofrimento, daquele caos. E Deus então, Ele vai salvar o sobrinho Ló, porque essa era a vontade de Abraão lá no fundo do seu ser. Então, irmãos, quando a gente for falar com Deus, não precisamos fazer rodeio, não precisamos ficar andando em volta para falar com Ele, basta ir direto, porque Ele no fundo sabe o que você quer e o que você precisa, mas Ele quer que você fale. Às vezes nós não sabemos como pedir, como diz Romanos 8, mas a Bíblia diz que nós temos o Espírito Santo, que com gemidos inexprimíveis, Ele intercede por nós. Meu Deus. Aleluia. Voltando a falar de Abraão, querendo livrar Sodoma e Gomorra, na verdade o intuito dele era consequentemente libertar o seu sobrinho Ló. Porém, Deus une o útil ao agradável. Ele libertou o sobrinho Ló, salvou o sobrinho Ló e destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra. Agora, se a gente aqui aceitar que a intenção de Abraão era ver a cidade de Sodoma e Gomorra livre daquela destruição, então nós também temos que reconhecer que Abraão aceitou a vontade de Deus acima de todas as coisas. Tiago capítulo 4, versículo 3 vai dizer que muitas das vezes nós não recebemos porque pedimos mal, pedimos para nosso próprio deleite. Pode 2 pessoas estar orando
em prol da mesma coisa. Só que uma pode receber e a outra não. Por que será? Porque uma tem a intenção de glorificar a Deus com aquilo que ele está pedindo a Deus, mas o outro está pedindo unicamente para seu próprio deleite. Então, irmãos, às vezes o objetivo do pedido é errado, o intuito do pedido é errado. E eu vou dar um exemplo através da Bíblia. Moisés, certa vez, ele contou o censo, contou quantos homens havia ali em Israel, e Deus se agradou do que Moisés fez. Já Davi, por sua vez, ele também fez a mesma coisa, contou o censo, porém Deus não aprovou aquilo que Davi fez. Sabe por quê? Porque Davi estava todo orgulhoso com o número de homens que ele tinha em suas mãos. Já Moisés foi diferente. Ele contou quantos homens havia em Israel para depois registrar no Pentateuco. Então aqui a gente vê a diferença entre um e outro. O que conta é a intenção. Então muitas das vezes, irmãos, não recebemos porque pedimos mal. Jonas, por sua vez, Deus havia mandado ele para a cidade, queria que ele fosse para Nínive, e ele foi em direção oposta, tentando fugir de Deus, como se isso fosse possível. Então, ele indo para Tarsis, ali no barco, aqueles homens já não sabiam mais o que jogar fora. Jonas vai dizer: olha, o culpado sou eu estou desobedecendo a Deus, eu deveria ter feito algo e não fiz. Aqueles homens então tiveram que arremessar Jonas para fora do barco. Eles lamentaram porque não queriam fazer isso, porém eles também não queriam morrer. E o capítulo 2 de Jonas é um capítulo inteirinho de Jonas orando. No versículo final ele vai dizer: o que votei, pagarei, do Senhor vem a salvação. Aqui Jonas estava reconhecendo a vontade de Deus. Então Jonas começa a dar o seu melhor, começa a pregar, tanto é que aqueles homens se convertem, ou melhor, eles se arrependem dos erros que eles estavam cometendo. E isso deixou Jonas triste, ele até desejou a morte. O que eu aprendo aqui, irmãos, às vezes a falta de compaixão pelo próximo faz com que a oração não seja ouvida. Às vezes a falta de empatia faz com que a oração não seja ouvida. Às vezes oramos a Deus no momento de ira, e daí depois que a gente acalma, a gente pensa: ainda bem que Deus não ouviu a minha oração. Às vezes num momento de profunda tristeza, como foi o caso de Jonas, que pediu a morte, ou até mesmo de Elias, a gente faz um tipo de oração, mas depois a gente volta atrás, reconhece e diz: ainda bem que o Senhor não ouviu a minha oração naquele momento. Às vezes a gente está até emocionado, pastor, muito iludido, ora a Deus pedindo algo, e aí depois a gente com os pés no chão fala: ainda bem que o Senhor não ouviu aquela minha oração. Aliás, foi um livramento ele não ter ouvido a minha oração. Então muitas das vezes nós somos traídos pelas nossas emoções, somos enganados pelos nossos sentimentos, e Deus, Ele conhece melhor do que você próprio. Então Jonas, depois de um ato rebelde, ele coloca a vontade de Deus acima da sua vontade. Aleluia, glórias a Deus. E às vezes o orgulho, o pensar ser santo demais, faz com que a oração não seja ouvida. Isso me faz lembrar da parábola do fariseu e do publicano. Eu já disse isso aqui numa outra ocasião. O fariseu querendo demonstrar uma santidade que ele não tinha, e também querendo dar uma indireta em outro irmão que estava próximo de si. Ele vai orar dizendo assim: Senhor, eu dou o dízimo todo mês, e eu dou o dízimo alto. Senhor, eu jejuo toda semana. Senhor, eu não sou como esse publicano que é um pecador. Esse sim é um pecador. Para esse sim não tem mais jeito. Não sei porque ele está perdendo tempo aqui na casa do Senhor. E o publicano, orando mais baixinho, dizia:
Senhor, tenha de misericórdia de mim, que eu sou um pecador. Eu não sou merecedor nem mesmo de olhar para o céu. E a Bíblia diz que o publicano voltou para casa justificado, enquanto que o fariseu, ele só fez mesmo uma oração hipócrita. Então, irmãos, às vezes é necessário ter maturidade para considerarmos os outros superiores a nós mesmos. Filipenses 2, versículo 3 e 4. Então, resumindo aqui, irmãos, o rei Davi, ele viu que a vontade de Deus deve estar acima de todas as coisas. O apóstolo Paulo, ele percebeu que a vontade de Deus deve estar acima de todas as coisas. O profeta Jonas, ele também viu que era necessário colocar a vontade de Deus acima de todas as coisas. O patriarca Abraão, ele viu que era necessário colocar a vontade de Deus acima de todas as coisas. Tiago e João, os discípulos, apóstolos Tiago e João, também reconheceram que é necessário colocar a vontade de Deus acima de todas as coisas. E o Mestre Jesus orava dizendo: não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E aqui eu já vou finalizar, irmãos. E nós também devemos colocar a vontade de Deus acima de todas as coisas. Às vezes a gente tem um plano para um enfermo, mas Deus tem outro plano. Às vezes Deus quer fazer um milagre de uma maneira, a gente quer que o milagre ocorra de outra maneira. Às vezes eu quero esse emprego, mas Deus quer te dar o outro emprego. É necessário ter maturidade para entender a vontade de Deus. E sabe qual é a vontade de Deus para nós aqui nessa noite? Aqui nesse exato momento, a vontade de Deus é que nós participemos da ceia do Senhor. Que nós tenhamos comunhão uns com os outros e com o próprio Deus. Ainda há tempo, ainda há chance. Se você pecou contra Deus, basta você orar daí mesmo onde você está, pedindo perdão para Deus, que Ele há de te perdoar e você poderá participar da ceia do Senhor. Se você magoou ou entristeceu alguém, você pode trocar o cálice com essa pessoa, ou durante a oração ir lá e se desculpar com essa pessoa. Às vezes é necessário ter maturidade e humildade para pedir perdão. Esse é o papel do verdadeiro cristão. E Jesus, e aqui eu já vou encerrar, Jesus orava assim: Senhor, passa de mim este cálice. O cálice que Jesus está se referindo aqui, irmãos, é o cálice do sofrimento e da dor, diferente desse de hoje, que representa a comunhão que nós temos com Deus e com os irmãos. E Jesus orava assim: Senhor, se possível for, passa de mim este cálice. Jesus, ele já estava antevendo a tortura física que ele iria passar nas próximas horas, até às 3 horas da tarde no outro dia. Mas Jesus suportou, Jesus venceu, e Ele venceu para que hoje nós estivéssemos aqui com essa oportunidade de participarmos da ceia do Senhor. E algum irmão aqui vai perder a oportunidade de participar da ceia depois de tudo que Ele fez por nós? Jesus orou assim: não sei, Pai, se possível for, se possível for, se possível for. Irmãos, não foi. Sabe por que não foi possível? Era necessário Jesus passar pelo que Ele passou, porque não havia uma outra pessoa que pudesse caminhar ali rumo ao Gólgota em nosso lugar. Jesus é o único lindo, maravilhoso que poderia morrer em nosso lugar. Não havia plano B, não havia um substituto. É por isso que não foi possível passar este cálice. Finalizando: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Irmãos, a última aprendizado que eu tiro aqui é: tem coisas que só você tem que passar. Igual Jesus, não tinha outro que pudesse morrer em nosso lugar.
Então tem coisas que só você pode passar para que você possa crescer espiritualmente, para que você tenha experiência com o Senhor. E a Bíblia diz: sofre as aflições como um bom soldado. Amém? Essa é a palavra e eu agradeço aos irmãos. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Eu também agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Devolva a palavra. Querida e amada igreja, fiquemos de pé, por gentileza. Nós vamos fazer a Deus uma oração, agradecendo a Deus por essa mensagem, por essa palavra que ouvimos nesta santa noite. Grande Deus e eterno Pai, nós te adoramos